Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. A gente esteve ao vivo nas Repúblicas Independentes do Arruda nesta quarta-feira, torcedor, pela manhã, para trazer a entrevista coletiva com o presidente Bruno Rodrigues, presidente da Comissão Patrimonial, Adriano Lucena, estava o vice-presidente do Conselho, Álvaro Maia, estava também o vice-presidente do Executivo, Marcos Benevides, e também o Irã Barbosa, um dos investidores da SAF do Santa Cruz. E aí a gente fez alguns questionamentos, torcedor, trouxemos aqui alguns trechos da entrevista muito importante e alguns que a gente também vai esclarecer algumas coisas para vocês, torcedor. Dentre elas o orçamento, né, de 36 milhões, que não vai ser só para comissão técnica, jogadores, tá? A gente vai destrinchar aqui, o próprio Irã vai falar sobre o centro de treinamento, a construção de centro de treinamento, e aí a gente vai dar nossa opinião. E alguns outros detalhes também. Mas antes, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. É muito importante a sua inscrição para continuar, né? Para a gente continuar trazendo esses conteúdos do Santa Cruz, sempre verdadeiros, com opiniões e também com informação, tá? Então deixa o like no vídeo, se inscreve, você que não é inscrito, e aciona o sininho das notificações para receber todos os conteúdos de forma automática. Assim que a gente soltar, já chega direto aí para você, tá bom? Nossos patrocinadores aqui, ó, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral, Jogo de Ouro, Teixeiras e Seixas, Pizzaria e Restaurante Passira, ZS Out, Postos Deslube. Então um abraço para todo mundo aí. Aqui, bolachas da Vovó Vera, inclusive, torcedor, tem a bolachas suíça da Vovó Vera, tá? Além das bolachas doces e salgadas, também tem as bolachas suíça da Vovó Vera. Pé Point, torcedor, para deixar os teus pés confortáveis, né? Sandália Havaianas e Grendene, 2 endereços, Água Fria, colado com o mercado de Água Fria, e em Afogados, na rua São Miguel, na rua do cartório de Afogados. E aqui, ó, Loterias da Encruzilhada, Loteria da Cinderela, os melhores bolões, tá? Já chama aqui no WhatsApp e já faz os teus bolões aí, os melhores bolões da Loteria da Encruzilhada, Loteria da Cinderela. Torcedor do Santa... Aí o Santa Cruz subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas tem que estar bem atento, né? Porque o Santa Cruz, em hipótese alguma, pode voltar para essa série novamente, esse inferno. E para isso, torcedor, o Santa Cruz tem que se estruturar. Por que se estruturar, torcedor? Porque a gente vê clubes estruturados estão na Série D. Imagina quem não é estruturado. Hoje o futebol, ele não cabe mais amadorismo. Ele não cabe mais esses arranjos, essas preacas que são feitas, essas costuras. Ou você é totalmente profissional, ou você vai dormir. Você vai ser atropelado. E hoje o ranking da CBF diz muito sobre isso. O Santa Cruz hoje está atrás de Altos, de Sergipe, de América de Natal. A maioria desses times que o Santa Cruz jogou, olha, dos 64 times que jogaram a Série D, que estão jogando ainda, né? Alguns deles já foram eliminados, só tem aí os 4 aí que ficaram, né? Mas dos times que jogaram a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz está atrás no ranking de mais de 40% desses times. Da Série C, o Santa Cruz está atrás de todos. Então isso mostra o quanto o Santa Cruz foi incompetente e amador ao longo desses anos. E o que é que tem que se fazer agora, torcedor? Se profissionalizar. Ah, vai se profissionalizar em um ano? Não vai, mas dá início. E aí, pegando esse gancho de dar início, torcedor, a gente já fala logo sobre a questão do centro de treinamento. Clubes que estão hoje na Série D, que subiram para a Série C, alguns deles são estruturados. O Barra é um deles. O Barra é muito bem estruturado, Inter de Limeira também.
Clubes que caíram da Série D, da Série C para a Série D. A gente tem o CSA, que também é um clube minimamente estruturado, tem centro de treinamento, tem uma academia boa, mesmo assim caiu. O América de Natal é SAF, mas também é minimamente organizado. Inclusive, um bicho tá pegando lá, torcedor. Aqui a informação, ó. A SAF lá tá na justiça, o América botou na justiça para tirar a SAF, porque a SAF que tá lá no América chegou com o América, né? Pegou o América na Série C e derrubou para a Série D. E todos os clubes que estão na Série C hoje, todos eles têm centro de treinamento, eles são muito estruturados. E se você olhar também, torcedor, os clubes que estão na B, lutando para não cair, são todos eles estruturados. Eu vou dizer só aqui, alguns que estão lutando para não cair: Paysandu, América Mineiro, Atlético, Operário, Cuiabá. Todos esses clubes ali estão lutando para não cair. Então, assim, a Série C do ano que vem, ela vai ser muito forte, torcedor. Vai ser muito forte mesmo. E aí, onde é que eu quero chegar? O centro de treinamento do Santa Cruz, que vai ser feito pela SAF, ele só vai começar a ser construído quando o Santa Cruz chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Série B de bola. Até lá, o Santa Cruz vai ter esses arranjos, né, torcedor, entre aspas, né? Que o próprio Irã vai falar aqui. O Santa Cruz vai adaptar o Arruda a essas condições. Vai melhorar a academia do clube, vai fazer ali algumas instalações para centro médico, fisiologia, dentro do Arruda. O Irã vai falar aqui sobre isso. Vai dar certo? Eu não sei. Mas é o que está no contrato da SAF, que o próprio Irã está falando, tá? E isso que me preocupa muito, torcedor. Porque quando é que o Santa Cruz vai chegar na Série B de bola? Vai chegar na Série B desestruturado? Só chega na Série B estruturado. Você não vai chegar na Série B sem estrutura. Pode sim bater lá, mas você vai voltar novamente. Como o Santa Cruz bateu na Série A e voltou. Porque o Santa Cruz é grande, um clube de camisa, um clube de massa. Quando tem aquela sintonia de time e arquibancada, o Santa Cruz sobe. Isso não tenha dúvida. E pode bater na Série A novamente? Pode. Mas o problema é, como vai chegar na Série B? Como vai chegar na Série A? De peito aberto, sem estrutura? Porque se você começa a fazer um centro de treinamento só quando chegar na Série B, quando vai chegar na Série B? Quando vai concluir esse centro de treinamento? Então, assim, essa é a minha preocupação. O que é que poderia, uma opinião minha, tá, torcedor? Poderia dar início, né? Porque o próprio Irã fala que tem que comprar o terreno, tem que validar, tem que organizar com o município, tal, todas essas questões burocráticas que ele disse que gira em torno de 8 meses, 9 meses. Mas você já pode dar início, já pode comprar o terreno, já pode já mapeando, fazendo alguma coisa, dando início, porque não se faz um CT em um ano, só se tiver muita grana, aí faz, mas a médio e longo prazo, né, acho que gira em torno de 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos para construir um CT top de linha. Eu acho que é 2 anos de obra. Então, assim, vai combinar com os times quando vai chegar na Série B? Eu acho que isso aí poderia ser um pouco melhor ajustado. Entendeu? É o meu ponto de vista. Não sei o que é que vocês acham, torcedor. E a gente tá aqui falando porque a gente passou a vida toda cobrando da associação, dos ex-presidentes. A gente cobrou profissionalismo, estrutura. E eles não fizeram, onde o clube foi parar. No fundo do poço do futebol brasileiro. E aí a gente tem uma SAF aí que está chegando. A gente quer profissionalismo, a gente quer estrutura do clube. Lógico que não vai ser o quanto antes, né? Tanto é que os investimentos são em 15 anos. Mas o que eu estou falando é no momento atual. Todos os clubes que estão na Série C hoje, eles são maiores do que o Santa de forma estrutural. Entendeu? Então, assim, dá para iniciar, comprar terreno já de agora, já, tal, entendeu? É uma coisa que eu queria que fosse um pouco mais explicado, um pouco melhor explicado aí. E o Irã fala que vai fazer algum tipo de investimento para melhorar o CT Ninho das Cobras. Só que o CT Ninho das Cobras não é do Santa. E não está no contrato da SAF. Então,
Tem que ser melhor explicada essa questão aí. Porque a hora da gente fazer esses questionamentos, torcedor, é agora. A hora de fazer os questionamentos são agora. O Santa Cruz a gente só tem uma bala na agulha. A gente não pode errar nessa bala na agulha. A gente não pode errar. Então a gente só tem essa bala, a gente não pode errar. A gente tem que ser assertivo. Repito, para nunca mais a gente voltar para o buraco que a gente voltou. A gente vê clubes estruturados, estão caindo, estão sendo rebaixados. Então tem que estar de butuca ligada, a gente tem que estar sempre alertando, tem que estar cobrando acima de tudo. Porque só a gente sabe, a gente que eu digo é Diego jornalista, Diego Gondim jornalista e torcedor, você torcedor, só a gente sabe o que a gente passou nesses últimos anos. Chegamos a ficar sem série, chegamos a disputar esse inferno de Série D pela segunda vez, a gente voltou para o fundo do poço. Nos últimos 15 anos a gente jogou mais de 10 anos entre Série C e Série D. Então o que a gente quer aqui é o melhor para o nosso clube, para a gente nunca mais voltar para esse buraco. E eu repito, hoje, se você não for estruturado, você vai dormir, você vai voltar novamente. Sobre o orçamento, torcedor, falou aí, né? Falou-se, né, em 36 milhões, e aí o Santa Cruz vai ter uma folha de 3 milhões de reais, porque se a gente for dividir, né, 36 milhões por ano, no mínimo, dá uma folha de 3 milhões de reais. Porém, isso foi uma pergunta minha, porque ficou muitas dúvidas e a gente recebeu alguns questionamentos, que esses investimentos seriam apenas para comissão técnica e jogadores, mas não é bem assim, tá, torcedor? Isso é pro futebol por completo. E aí entra a hospedagem, alimentação de atletas, viagens. Quando o Santa Cruz for jogar no Campeonato Pernambucano, por exemplo. O Irã deu um exemplo. Se, por exemplo, o Santa Cruz vai comprar um jogador e esse jogador custa 5 milhões de reais, isso entra nesse orçamento também. Ou seja, não é bem assim uma folha salarial de 3 milhões de reais, não. Isso é o orçamento pro futebol, investimento pro futebol. E aí engloba tudo, tá? Engloba tudo. Então vamos deixar isso bem claro aí para o torcedor estar pensando, o Santa Cruz vai ter uma folha de 3 milhões de reais. Não é bem assim. O Irã vai falar sobre isso também. E algumas outras coisas também a gente está trazendo aqui, torcedor. Os principais pontos da entrevista. E aí vocês tirem suas conclusões. Deixa o comentário de vocês aqui, tá? É muito importante o comentário de vocês sobre as falas, né, do investidor Irã Barbosa. E também sobre essas questões aqui que a gente comentou, que a gente deu opinião. Dê suas opiniões aqui, torcedor. Mas, acima de tudo, o que a gente quer é o bem do Santa Cruz, tá? Primeiro, limpar o clube por completo. Tirar todas essas entranhas aí que ficaram de outras gestões. E o Santa Cruz respirar. Mas respirar de uma forma positiva que não volte novamente para esse buraco. Por quê? Porque a gente tá vendo as SAFs aí que estão assumindo, estão derrubando os times, né? Então, isso é o que a gente não quer. E, logicamente, pelo que a gente vê dos investidores que aí estão, é que são pessoas sérias. São pessoas sérias. Falam cara a cara, olho no olho com o torcedor, com a imprensa. Mas a gente tem que fazer, sim, esses questionamentos. Tem que fazer essas observações. Até porque, torcedor, depois que uma SAF for feita, se ela for boa ou ruim, não tem mais volta, tá? Só na justiça, como a América tá fazendo aí. Então, é bom deixar bem informado o torcedor. A gente está aqui no papel de informar, para depois lá na frente, não foi passado, vocês não informaram. Então a gente está aqui fazendo um trabalho para informar. Tá bom? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e acione o sininho de notificações. E agora na tela aí, os principais pontos da entrevista. Da entrevista hoje, né, com o presidente Bruno Rodrigues e também com Irã Barbosa, um dos investidores da SAF. Na tela. Vamos lá. No contrato, da forma como ele está, ele é um prazo de 36 meses após o time alcançar a Série A, a Série B. Tá? Para não estressar o cronograma. A possibilidade é que isso aconteça muito antes. Quais são os senãos que podem impedir que isso aconteça muito cedo? Foi por isso que a gente colocou isso de uma forma um pouquinho mais protegida, tá? No contrato. A gente tem que identificar o terreno. A gente já identificou 3 que
são os nossos alvos preferenciais. Mas vocês têm que lembrar que os donos desse terreno precisam ser convencidos a vender para a gente esse terreno. Uma vez que eles concordem em vender, a gente precisa ter certeza que a escritura desses terrenos está adequada para poder fazer a transferência. E eu, principalmente, que já vim do mercado imobiliário, já vi casos em que uma escritura pode demorar de 6 a 8 meses para ser lavrada propriamente. Depois disso, a gente tem que ter certeza que o terreno, que a obra que vai ser feita lá vai ser licenciada no tempo hábil pelo poder público municipal, que é responsável. Então, existe uma série de gargalos que a gente não queria colocar para travar o contrato. Esses senãos poderiam impedir da gente conseguir fazer uma cláusula adequada. Então, para isso, a gente estimou um tempo mínimo. Mas a gente também foi pressionado por outra forma, que é o seguinte: olha, tudo bem, você consegue talvez disputar uma Série C ainda usando o Ninho das Cobras, melhorando a estrutura que tem ali, muitas vezes usando até o próprio Arruda como centro de treinamento, mas a gente tem uma exigência de base. Se você chegar na Série B, isso aí já fica impossível. Então tem que fazer. Isso foi uma exigência de vários membros do Conselho que a gente buscou atender. Quanto a valores e investimento, o valor do terreno, obviamente, influencia muito, o tamanho do terreno influencia muito e a localização influencia muito. Como eu falei para vocês, a nossa ideia é construir algo que seja de ponta do futebol brasileiro. A nossa ideia, e gente, eu quero deixar isso aqui muito claro para frente, eu quero que vocês levem isso aqui na cabeça, tá? Um bebê, ele demora 9 meses para se formar na barriga da mãe. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas existem certas etapas que a gente não consegue adiantar. Se uma pessoa quer emagrecer, se ela deixar de comer hoje, amanhã ela não vai estar magra. Se uma pessoa quiser ficar forte, se ela treinar só amanhã, ela não vai ficar forte. O trabalho para que o Santa Cruz volte a ser um dos principais clubes de elite do futebol brasileiro, ele é um trabalho de prazo, ele é um trabalho de fortalecimento diário. E esse trabalho, nesse início, a nossa prioridade é tirar o Santa Cruz do lugar onde ele não tem que estar. Então, a Série C do ano que vem, o orçamento do futebol são 36 milhões de reais, que é o que se estima que seja hoje a folha do Mirassol. E maior do que se estima que seja a folha de Juventude. Começar a filtrar atletas, já começar a fazer algumas sondagens para preparar para o ano que vem. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu queria falar sobre o CT novamente. Hoje o Santa Cruz, com muito esforço, conseguiu dar uma estrutura para a Série D que dê para atuar, mas não é nenhuma crítica à atual gestão, que está fazendo esforço para tentar resolver o problema que já vem de muitos anos, mas a estrutura do Santa não é compatível com a Série C. Se você observar os clubes que estão disputando, a estrutura é muito maior. E, pelo contrato, as obras do novo CT só começarão após a Série B. Como o Santa pretende resolver essa equação? Hoje o Santa tem um CT que não é dele praticamente, né? Não sei se vai passar para vocês, queria que vocês esclarecessem isso. Vocês vão investir nesse CT Ninho das Cobras? Quanto vai ser investido nesse CT enquanto o Santa não tem um novo CT? E só mais um é a questão dos dois membros que o Irã falou que já estão adiantados, já estão conversando. Eu queria que você falasse que áreas são esses membros e como será a estrutura do futebol, do departamento de futebol, como vocês pensam em estrutura. A nível de estrutura para o ano que vem, eu vou seguir o conselho do Alexandre Calil e do Felipe Calil, o Felipe Calil é médico da seleção brasileira, um dos grandes nomes hoje que a gente tem na medicina esportiva, que é adaptar o Arruda para a gente poder ter ali um centro de excelência com algum custo. O Arruda ele tem uma estrutura interna dentro dele
que permite fazer grandes adaptações, já com área médica, já com bons vestiários, com uma academia que pode ser melhorada. Isso é um ajuste temporário. Nós vamos também fazer um investimento dentro do Ninho das Cobras, possivelmente. Não quero falar de valores, gente, porque vai ser o necessário para a gente poder ter um produto mínimo viável, como em qualquer outra empresa, mas que atenda ao que a gente precisa para poder chegar aos nossos objetivos. Sempre isso. Então, a palavra de ordem de todo e qualquer projeto privado, e a partir do momento que a SAF entra, ela vira um projeto privado, é você fazer o máximo com o mínimo de gastos. Então, a gente quer concentrar os recursos dentro do futebol e vamos fazendo essas pequenas adaptações enquanto a gente coloca. Quanto à estrutura do futebol, aí de novo, depende de qual dos dois nomes, porque a estrutura muda a depender da pessoa que a gente está trazendo. Idealmente, a gente vai ter um CEO, né, um presidente da SAF, um CSO, que seria como um diretor de futebol, mas um pouco mais qualificado, e um diretor de operações para poder gerir estádio e todas as outras questões, além de um comercial. Estruturas assim têm que ser mutáveis, porque elas vão de acordo com a necessidade do dia a dia, mas a ideia básica é isso. Tá? Boa tarde a todos da mesa, presidente. Parabéns aí por esse feito, ter tirado o Santa Cruz da Série D, que nunca mais ninguém ouse em jogar o Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas minha pergunta é para o Irã. Ô Irã, você falou que o investimento para o futebol vai ser 36 milhões, né? Se a gente fazer uma conta rápida aqui, 36 milhões vai dar uma folha de 3 milhões mensais durante esse tempo. Mas esse investimento é para jogadores e comissão técnica ou é para rodar o futebol por completo, né? E aí tem viagens, tem hospedagem do time quando for jogar, alimentação. Detalhe isso aí, por favor. Essa é a grande diferença entre falar custo de futebol e folha. Não são 36 milhões em folha. Inclui valor que você paga de transferência para o clube. Então vamos dizer que a gente achou um camisa 10 de 18 anos em algum clube de Série A e esse cara quer 5 milhões de reais para poder me passar o passe, isso entra dentro do processo. Obviamente os salários, as verbas da comissão técnica e da gestão, mas ainda assim, aí os outros custos um pouco mais, um pouco mais ponto a ponto que eu não consigo pegar e te dar pontuação. Porque, por exemplo, viagem de futebol faz sentido, mas a gente não paga, porque geralmente quem paga é a CBF. E outros custos de dia a dia, por exemplo, luz não entra. Luz do estádio. Não vai entrar dentro do processo. Mas... Mas existem outras negociações que são em cima disso também. De novo, a prioridade vai ser sempre ter um time competitivo que ajude a gente a sair o mais rápido possível de onde o limbo do futebol faz o futebol ser inviável. Tá, gente? Ficar 4, 5 anos numa Série D, 4, 5 anos numa Série C, quebra um clube de futebol. E vocês viram isso em primeira pessoa. Eu não estou reinventando a roda. Vocês viram o que acontece com o clube quando ele cai para baixo da Série B. A Série B tem que ser o mínimo que a gente tem que almejar no mais curto prazo para poder retomar um ambiente de alto investimento. Tá? Então, a prioridade absoluta aqui, sair disso, sair desse momento, voltar, se reestabelecer como um dos grandes clubes do futebol, se reestabelecer como objeto de desejo de todo jogador. E para isso, vou ter que fazer investimento em CT? Vou ter que fazer investimento no estádio? Vou.
Mas isso vai ser secundário à minha folha. Antes a gente precisa de um time competitivo. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.